Nessa aula 2 agora eu vou ensinar algumas técnicas para vocês de como vocês vão misturar as cores e deixá-las bem lisinhas no papel com um aspecto bem bonito, certo? A técnica mais famosa para se misturar as cores e que eu acho que principalmente para os iniciantes é a mais eficaz é a técnica de bolinhas, né? É aquela técnica que você vai pegar o lápis de cor e vai pintar dessa forma, preenchendo bolinhas com bastante calma, certo? Bolinhas bem pequenininhas. Ok? Eu acho essa técnica aqui a mais eficaz para os iniciantes, tá? Exige bastante paciência, porém a pintura no geral você não vai conseguir fazer se você não tiver paciência, tá? Então exercite a sua paciência pintando com calma, pinta um pouquinho um dia, um pouquinho outro dia, tá? Mas sempre tenha paciência na hora de pintar. Como que você vai misturar as cores, tá? Primeiro você vai fazer uma base com o tom mais escuro que você vai usar. Por exemplo, eu vou escurecer aqui o azul, tá? Eu vou usar parte da teoria também que eu expliquei para vocês na aula passada, tá? Então, como que você vai escurecer uma cor e fazer uma mistura, certo? Eu, particularmente, gosto de usar os lápis de cor do mais escuro para o mais claro. Por quê? O lápis mais escuro é o que eu vou fazer menos pressão, né? O que eu vou apertar menos na folha. Então, se ele vier primeiro, eu posso pegar o lápis mais claro, que vai ser o último, vai ser o lápis branco, e apertar bastante ele para misturar todas as cores que estão debaixo dele, certo? Se eu colocar o lápis escuro por último, ele não vai pegar muito bem no papel, principalmente com esses lápis escolares, porque o desenho já vai estar cheio de cera do lápis e o pigmento não vai pegar muito bem, certo? Por isso eu prefiro colocar os lápis escuros primeiro, tá? Bom, então eu vou começar aqui, ó, fazendo bolinhas, certo? Com lápis preto. Eu vou escurecer o lápis azul, então eu vou usar o lápis preto primeiro. Fazendo bolinhas. Não pode apertar o lápis, fazer muita pressão no lápis, tá? Porque senão quando você for pintar com o azul por cima, ele não vai pegar, tá? Ok? Aqui eu fiz uma camada de preto, não tá muito escuro, tá? Tá num tom legal para fazer a sombra. E agora eu vou pegar o azul e vou apertar mais ele em cima do preto, certo? Com a mesma técnica de bolinhas. Com o azul aqui eu já posso apertar bem mais para misturar as duas cores, tá? Isso se eu não for colocar nenhuma cor por cima. Se você for colocar alguma outra cor por cima, você já não pode apertar tanto, porque senão essa cor que vai por cima não vai pegar, tá? Mas no caso aqui eu usei só duas cores, então eu pude apertar. Fazer bastante pressão no lápis. Ok? Aqui a gente já conseguiu um azul escuro, certo? Vocês puderam ver que ficou bem lisinho, tá? E se eu colocar o azul aqui do lado, vocês vão perceber bastante diferença, mesmo apertando bastante o azul aqui, ó.
tá? Aqui já dá uma sombra legal para este azul aqui, ó. Eu posso também diminuir mais ainda a pressão do lápis preto e fazer uma sombra um pouquinho mais clara, tá? O tom da sombra, se ela vai ser mais clara ou mais escura, vai depender do quanto você vai apertar a base da sombra, tá? Nesse caso aqui foi o lápis preto. Vou fazer uma demonstração agora com o lápis laranja para vocês, que eu vou usar o lápis marrom para fazer essa base da sombra, certo? Então, mais uma vez, bolinhas aqui. Sem apertar muito o lápis. Uma outra dica para vocês também é não pegar bem na pontinha do lápis, tá? Pega um pouquinho mais para cima aqui, que nem eu tô pegando, ó. Tá vendo que eu não tô pegando lá na madeirinha, lá embaixo? Eu tô pegando aqui na madeira pintada, bem mais para cima. Isso vai permitir que vocês olhem mais a folha e também façam traços mais leves. Certo? Aqui eu fiz a base para sombra e eu vou colocar um laranja aqui, tá? Esse laranja aqui, tá? Esse laranja, se eu não apertar ele muito, ele vai sair assim no papel. E apertando bastante na sombra, ele vai ficar assim agora. Sempre fazendo movimentos circulares, inclusive nessa parte aqui, na qual eu aperto mais o lápis, para deixar a pintura bem homogênea, bem espalhadinha. Certo? E aqui eu consegui um laranja mais escuro do que aqui, ó. Vocês estão vendo? E mesmo se eu apertar aqui fora o lápis laranja, essa parte aqui ainda vai ficar mais escura, vai fazer uma sombra para essa cor aqui, certo? Tem outras técnicas, né? Outras formas de misturar as cores, como por exemplo, você pintar nessa direção aqui com uma cor e depois pegar uma outra cor aqui, vou pegar o roxo para misturar e cruzar ela, certo? Essa é uma outra técnica também, mas que dá um efeito diferente na pintura. E também é um pouquinho mais avançada, tá? Isso aqui fica bem legal para pintar roupas, né? Então, isso aqui a gente aplicar o lápis branco, vai dar uma outra cor diferente aqui no meio. Nas duas direções daí. Ou então na diagonal também, ó. Isso aqui fica muito legal em tecido, tá? Quando vocês estiverem com mais experiência com lápis de cor, já souberem fazer mais coisas, souberem pintar bem já usando a técnica de bolinha, vocês podem experimentar essas outras técnicas, por exemplo, essa cruzada aqui, para fazer alguns efeitos especiais em roupas, em acessórios, em alguma coisa que você acha que isso aqui vai encaixar bem, certo? Aqui eu já dei mais uma introdução de técnicas de pintura para vocês. Na próxima aula eu vou ensinar vocês como pintar a pele de uma maneira fácil, usando as cores que vem na caixa de 24 cores da Faber-Castell, certo? Vou também dar uns toques para vocês de como usar as outras cores das caixas com mais lápis de cor, certo? Então eu vejo vocês na próxima aula.